1 Reis, capítulo 11, quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Faço das palavras do diácono Rafael a minha, né? A igreja está bonita. O que é a igreja bonita? Um povo em ordem. Um povo que tem decência, que vem para a igreja entendendo que aqui é casa de Deus. Entende o que é a casa do Senhor. Isso é coisa boa demais. Capítulo 11, quem encontrou de 1 Reis diz amém. Versículo 37. E tomarei, e te tomarei, olha só, e te tomarei, e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires, há de ser que, se ouvires tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. Te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Salvador Jesus, a tua palavra foi lida. A tua palavra foi lida. Foi lida a tua palavra. Fala conosco agora, para a glória do teu nome, Jesus. Podem assentar em nome de Jesus. Dá uma salva de palma bem bonita para Jesus. Coisa linda. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a cada um dos irmãos visitantes que estão conosco. Em nome de Jesus, é um prazer tê-los aqui, os obreiros da casa do Senhor. O presbítero Anastácio está ali hoje, né, irmão Anastácio? Quando ele não está aqui, ele está ouvindo pelo YouTube em casa. Quando não está no YouTube, ele está ouvindo o rádio. Mas ele é um querido presbítero aí da igreja, né? Eu costumo dizer que esses irmãos são uma pedra preciosa na casa de Deus. São a coluna dessa igreja aqui em São Bernardo. Eu conheci depois que cheguei. Nos congressos você não conhece eles, né? É conhecer depois que você está junto, as colunas. As colunas não ficam muito à vista. Coluna tem que trabalhar um pouquinho mais para você achar. Aí você vai ficando junto, você vai conhecer. O presbítero Joaquim, como fez falta, né? Como faz falta aqui no altar. O culto da tarde, quando o presbítero Joaquim não está aqui. Mas ele, graças a Deus, está em casa e falou, pastor, mas eu não sou... Ele é engraçado, ele disse, eu não sofri nada com essa Covid. Liguei para ele agora, vim para cá, não sofri nada. Eu só fui lá pregar para uma moça. Ele falou, eu fui lá só para isso. Eu preguei, depois tiraram de perto de mim, ela sumiu, eu vim embora. Só fui lá pregar para ela. Jesus cuida dos seus. Aleluia. As lutas são pesadas para muitas pessoas. Nós estamos vendo tempos difíceis. Mas obrigado, Jesus, por estar aqui. Obrigado por estar na presença de Deus. Servir a Deus é uma oportunidade muito boa. Servir a Deus é uma oportunidade tão gostosa. O mundo é assim, dá voltas. Teve um dia que eu preguei aqui na São Bernardo, mas todo acanhado. Você vem visitar, é tão difícil, né? Você vem visitar, a gente fica tímido, né? Preguei aqui, foi aquela festa, um congresso. Terminou o culto. O presbítero Neemias me deu um abraço ali do outro lado da rua, nunca esqueço daquilo. Diz, pastor, nós queríamos ter pelo menos uma vez no mês um culto desse. Você lembra, irmão Neemias? Aí eu peguei o telefone dele, fui embora para a minha cidade. Não sonhávamos que 3 anos, né, já que nós estamos aí trabalhando com os irmãos, conhecendo esses obreiros. É oportunidades que Deus nos dá, vamos aproveitar. Daqui a pouco a sua idade chegou. A sua velhice vem.
vem o cansaço, vem as dificuldades, vem as enfermidades. Então aproveita hoje a sua oportunidade. Não fica achando que você é novo demais, não. Fica achando que você é muito novo para fazer a obra de Deus, não. Não é não. Você não é novo demais, não. Você está na hora de Deus te usar. O chamado de um homem de Deus é a coisa mais bonita. Mas permanecer no chamado é a coisa mais difícil. A Bíblia diz que tinha um jovem na igreja, já estou pregando, e o jovem era muito ativo na igreja. O jovem era muito trabalhador. Diz a Bíblia que esse jovem, ele trabalhava muito, ele corria, ele era um jovem super dinâmico na igreja, no trabalho do reino. E o rei da época olhou para aquele jovem e falou: olha, eu vou dar você, para você ser, vou te colocar por maioral da casa de José, de Efraim, de Manassés, sobre os que pagam tributos. Você é um jovem dinâmico e você tem tudo para tomar conta desse povo e fazer um bom governo, um bom administrador. Mas era Deus treinando aquele rapaz. Deus tinha algo maior. Nunca vem algo grande nas suas mãos sem passar primeiro por coisas pequenas. Então valoriza as coisas pequenas que vêm à tua mão. Sejam responsáveis com as coisas pequenas da igreja, que você julga, né? Porque para Deus não tem coisas pequenas. Tudo que você faz na igreja é de alto valor para a obra de Deus. O que vier à tua mão para fazer, agarra e faz com muita alegria. É um privilégio muito grande. Muito grande. Esse jovem não sabia que era Deus projetando ele. Às vezes a gente acha que é alguma coisa do homem. Quantas vezes, irmão, no início da nossa fé, a gente é chamado para fazer alguma coisa e você diz assim: será que isso vem de Deus? Ou será que o pastor se afeiçoou de mim? O pastor foi com o meu jeito e está me dando uma oportunidade? Não, irmão, não tem oportunidade de homem. Homem não dá oportunidade para ninguém. O que te levanta é o Senhor. Quem te dá uma oportunidade é o Senhor. Aleluia. Você pode louvar a Deus pela sua oportunidade? Você pode louvar a Deus pela oportunidade que Ele te deu? Você pode agradecer a Deus por ser um músico da igreja? Você pode agradecer a Deus por estar sentado sobre esse altar? Aleluia, como um ancião, como um obreiro? Você pode adorar a Deus porque as portas estão abertas e você está aqui nessa noite, porque Deus confiou em você, alabaia, súbia, e te chamou, aleluia, e te colocou aqui para cuidar, para fazer alguma coisa na importante obra dele. Ou você acha que a multinacional que você trabalha é mais importante que esse lugar? Ou você acha que a empresa com aquela sede administrativa gigantesca é mais importante do que isso aqui? Não é. A gigantesca Ford, que abrigava e que empregava uma grande multidão, me parece que estão fechando no Brasil e no mundo as portas da gigantesca Ford. E muitas empresas que já tiveram um histórico de grandeza no Brasil e no mundo, fecharam. Empresas que, meu Deus, alguém olhava para elas, se você botar no Google e pesquisar de gigantescas empresas que faliram, que acabaram, que fecharam. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Você não está embarcando num empreendimento falido. Você não está trabalhando para um administrador que vai falir amanhã. Você está a serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Faça a diferença no teu tempo. Faça a diferença no teu tempo de jovem. Faça a diferença no teu tempo de grupo de irmãs.
Faça a diferença no teu tempo de pastor. Deixa um legado, deixa uma história, deixa algo escrito, aleluia, para alguém lembrar de você e dizer: ali habitou um homem de Deus. Um dia eu fui na casa de um velho pastor, e entrei naquela casa daquele velho pastor, e passei uma manhã, um dia com aquele pastor. Ele abriu muito culto aqui no Glicério, no antigo ministério que ele congregava. Hoje ele congrega conosco, há muitos anos já. E dirigiu vários trabalhos pelo Brasil. E na época dele, a mídia social da época era fita cassete. Ele falou: senta aqui, jovem. Eu sentei perto daquele pastor. Ele, por sinal, foi ele que fez o casamento do meu sogro, né, irmã Adna? Do meu sogro, pastor Gildemar, e da irmã Fátima. Ele que celebrou o casamento. Senta aqui. Ele começou a me mostrar fitas cassetes de pregações que ele pregou quando era jovem, da minha idade, com uns 20 e poucos anos, com 40, pregando pelo Brasil, cantando aqueles corinhos animados. De repente você ouvia assim aquele barulho, porque ele cantava e legiões de demônio manifestavam, e pessoas eram salvas, curadas do câncer. E ele entrevistava, você não tem imagem, era fita, mas você via as entrevistas, pessoas chorando e contando: Jesus me curou, desapareceu, a enfermidade sumiu. Aleluia, eu me alegrei. Aleluia. E hoje na nossa época melhorou mais ainda. Existe hoje gravações de imagem. Aleluia, você vai poder sentar com alguém daqui uns anos e contar: olha, eu passei por tal cidade. Vamos ver aqui os anos, a imagem já bem antiga do YouTube, e nós mostrando os cultos. Olha os jovens, como era na nossa época. Olha como eram os cultos na nossa geração. Vamos fazer alguma coisa para o Senhor, meus amados. Quem está disposto a lutar um pouquinho mais? Tirando a introdução, o jovem começa a despontar, e aquele jovem recebe a incumbência da casa de José, da casa de Efraim e de Manassés. E aquele jovem começa a trabalhar, e era um jovem laborioso, diz a Bíblia. O que é isso? Alguém que trabalha, que luta. O rei colocou na mão dele, ele fazia o que o rei mandou. Ele fazia com... Sabe, tem pessoas que a gente coloca algo na mão dele, a gente descansa. Mas tem pessoas que você pede para fazer algo, você fica com medo. Tem pessoas que você descansa, porque ele vai fazer. Era esse jovem que lutava, que fazia, que corria, que suava, mas fazia. Um belo dia aquele jovem ia viajar. Eu não vou falar o nome dele. Quem conhece a Bíblia já sabe o nome do jovem, mas eu não vou falar. E esse jovem saiu para viajar. Quando aquele jovem sai para viajar, aquele jovem tem um encontro com o profeta de Siló. Aleluia, encontrar com o profeta de Siló, vai ter mensagem do céu. Aleluia. Quando a gente vê um profeta caminhando na nossa direção. Ô irmão, você ouviu um recado aí deixa eu falar. Um recado de qualquer um na rua, de um profeteiro, de um profeta de banheiro, de um profeta de porta de igreja, é uma coisa. Você ouviu um profeta de buzu, de ônibus, de terminal, é uma coisa. Mas quando vem um profeta de Siló, um profeta que tem localização, um profeta que é conhecido, um profeta que todo mundo fala bem dele, que tem testemunho, é diferente. Esse dia eu estava na sede central em São Paulo, aí tinha uns irmãos lá, uns visitantes, né? Uma moça do Paraguai com a gente lá, deve estar até nos assistindo, né? A irmã Tatiana Bogado. E ela nos assistindo, Deus revelava aquela moça, terminou o culto. O visitante que estava lá já chamou ela no cantinho. Estou aqui orando em posição de mãos e estou vendo ele entregando o recado. Mas que coisa, né? Depois que Deus já revelou, é fácil, né? Chegar lá e querer passar. Profeta de porta de banheiro. Profeta do... É tão sujo que ele gosta de profetizar no banheiro. Porque ele não tem lugar diante da obra de Deus. Tem que ser no banheiro. Tem que ser no terminal, porque ele não é submisso a pastor nenhum. Ele não pertence a igreja nenhuma. Ele não submete a ninguém. Ele é profeta de terminal de ônibus. Eu não quero, Senhor. Só quero que o Senhor fale comigo usando o profeta de Siló. Como é que chamava o homem? Aías, o profeta de Siló.
homem de Deus, conhecido. Eu sou meio assim, irmãos. Eu teve uma época da minha vida que eu passei por um problema. Eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor use o pastor ciclano de tal. Se o Senhor não for usar outro, eu nem vou levantar a mão. E fiz o propósito e falei: não levanta a mão. Pode revelar quem, se for outro, não serve. Eu quero essa cura, mas eu quero que o Senhor use o irmão fulano. E não tive pressa. 90 dias depois, Deus usou aquele servo que eu pedi e o Senhor me curou. Porque você recebeu de quem você não conhece, você não sabe da trajetória. Mas Aías não. Quando você via Aías, você sabia: Aías frequenta o culto de Siló. É um homem que pertence ao trabalho de Siló. É alguém que tem um bom testemunho. Quem entendeu diz amém. Então, meus amados, o profeta Aías olha para aquele rapaz e diz: pega um tecido, rasga em 12 partes, e pega 10 e dá na mão do jovem. Fala: jovem, está aqui. Diz o Senhor que você vai governar Israel. Aí o Senhor conta para o jovem todos os projetos dele. Aleluia, que Deus é esse? Chega, jovem, olha o que o Senhor vai dizer para ele. Ó. O Senhor vai dizer assim: jovem, eu gostei demais de Davi. Vou falar com as minhas palavras a história. Eu gostei demais de Davi. Davi foi um homem sincero. Davi foi um homem que andou na minha presença. E eu amei Davi. Mas o filho dele aí que está aí no reino chama-se Salomão. Eu não gostei muito porque ele está adorando deuses estranhos. E aí Deus dá o nome dos deuses. Está aí no verso de número 10, 18 a seguir, 17 a seguir. Ele vai falar sobre isso, meus amados irmãos. É isso mesmo? Não. Não. No verso, capítulo 11, isso mesmo. No 33, 11:33 a seguir, fala o nome dos deuses que Salomão tinha adorado. Olha, eu vou tirar o reino da mão de Salomão e vou passar para você 10 tribos com você. Eu estou fazendo isso, meu filho. É Deus dizendo: eu estou fazendo isso, jovem. Você é servo dele. Você não é parente de Davi, mas eu vou colocar na tua mão porque eu estou vendo que você é um jovem lutador. É mais ou menos isso. Você é laborioso. Eu vou colocar nas suas mãos essas 10 tribos. E Davi, eu vou deixar apenas com uma tribo, para que a lâmpada de Davi, meu servo, não se apague. Eu estou fazendo isto por conta da idó. Está bem explícito, capítulo 11, 33. Deus vai mostrar para aquele jovem que está colocando ele no lugar da descendência de Davi por conta da idolatria. O que Deus está dizendo? Eu estou te colocando lá, resolve o problema para mim. Tira a idolatria para mim. Tira o pecado para mim. Aleluia. Deus conta com aquele homem, irmãos. Deus está contando com aquele homem. Aí, aleluia. Diz assim, mas calma um pouquinho, porque eu não vou fazer isso na vida de Salomão, porque eu amo Davi, mas eu vou fazer isso na vida do filho de Salomão, por amor ao meu servo Davi. Alguém chega lá, presbítero Nilson, e chega no ouvido de Salomão e diz: olha, o profeta, estou sabendo de um negócio que o profeta Aías passou um recado, que o jovem, que eu não quero falar o nome, porque o nome dele é tão feio. No final da mensagem vocês vão ver que eu não quero nem falar o nome dele. No final ele vai assumir as 10 tribos e você vai ficar só com uma. Esse jovem vai ser levantado por Deus. Salomão diz assim: eu vou matar. Cuidado com o crente desviado, viu, irmão? A pessoa, quando está desviado, ele não tem prazer de ver Deus usar o outro. A pessoa, quanto mais espiritual ele é, mais ele tem prazer de Deus usar o seu próximo. Aleluia. Quanto mais crente o homem é, ele sente prazer de ver Deus usar o seu amigo. Alabassúria.
Um homem de Deus, ele se alegra quando o outro está pregando. Uma mulher de Deus se alegra quando o outro está ministrando. Um homem de Deus se alegra quando o outro está cantando. Mas o crente desviado quer cortar o pescoço do outro, porque ele acha que ele é concorrente dele. Aqui não tem concorrentes, irmão, tem espaço para todo mundo. Não precisa brigar por cargo, não precisa brigar por posição. Tem lugar para jovens, tem lugar para anciãos, tem lugar para músicos, tem lugar para adorador, tem lugar para servos. Mas Salomão, diz o texto no capítulo 11, 39, 40, assim Salomão procurou matar o jovem. Procurou matar, porque Deus tinha um chamado. Se tem alguém tentando te matar, o diabo tentando te matar, é porque tem um chamado de Deus na sua vida. Tem um chamado de Deus. Aleluia. Eu estou sentindo uma tocha acesa assim, mas tem um foguinho baixo. Não é alto não. Um foguinho queimando baixo assim no coração de muitas pessoas. Tem um chamado na tua vida. Até quando você vai deixar esse foguinho queimando por baixo aí? Assopra esse foguinho, bate a cinza, deixa Deus acender uma labareda dentro de você, deixa Deus te tomar na presença dEle. Levanta, cumpre o teu chamado, assume tua posição, deixa esse fogo acender. Aleluia, Deus está chamando os jovens como chamou este, está dizendo: alista no meu exército, entra na batalha. Quem está entendendo diz amém. Esse jovem fugiu para não morrer. O que tem de jovem que tem que fugir? Tem pessoas que tem que fugir do que está fazendo, tem que parar porque alguém quer matar. Já fica tranquilo, quem quer te matar vai morrer primeiro. Fique em paz, quem quer te matar morre primeiro. Não precisa preocupar de responder quem quer te matar. Quem quer te matar não vai te achar. Lembra de Herodes querendo matar o menino Jesus? O menino Jesus foge com José na época da criança, para o Egito. De repente o Senhor revela para ele: pode voltar, porque quem queria te matar já morreu. Aleluia. Pode ficar firme, porque quem quer te matar não vai ficar vivo. Aleluia. Quem quer te destruir não vai ficar no teu caminho. É coisa gostosa, é Bíblia, meus irmãos. De repente a notícia chega lá para o jovem: jovem, o rapaz que queria te matar morreu, pode voltar. O jovem volta, animado. A chamada foi feita para o jovem. O Senhor chama esse jovem e fala: jovem, eu vou te colocar para ser rei. Eu vou fazer com você a mesma aliança que eu fiz com Davi. A sua dinastia vai ser casa firme. O que quer dizer casa firme na linguagem bíblica? Está querendo dizer para ele: se você me obedecer, o seu filho vai ser rei, o seu neto vai ser rei, o seu bisneto vai ser rei, o seu tataraneto vai ser rei. Eu terei compromisso com a sua geração. Eu terei compromisso com a tua dinastia. Aleluia. Eita glória. Mas tem aqui, ó. Vamos ler de novo para refrescar a memória? Vamos ler mais uma vez? 11:38. Há de ser que se ouvires tudo que te mandar. Você quer ter casa firme? Tem que ouvir tudo que Deus mandar. Não dá para desviar um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. É ouvir tudo que eu te mandar. E se andares pelos meus caminhos, não é pelos seus caminhos, entenda. Você quer ter casa firme? Você tem que andar pelos caminhos do Senhor. Os nossos caminhos são diferentes, mas os caminhos do Senhor são mais altos. Os caminhos do Senhor são melhores. Os caminhos do Senhor é tremendo, é maravilhoso. Você chega em lugares que o presbítero Antônio me contando hoje, dizendo assim: pastor, é tão lindo servir a Deus. Eu mudei para uma casa, ele está numa casa provisória aqui do presbítero Joaquim, enquanto ele muda para São Paulo. Ele que acordou de manhã, quando ele vai abrir a porta, tem lá uma sacolinha com pão, mortandela, o café da manhã pendurado, queijo, pendurado na maçaneta da porta dele.
Yakult para criança, o pãozinho lá de pendurado na porta. De repente alguém chega e diz assim: ó, a senha do Wi-Fi é essa, pode usar. E não precisa pagar o aluguel não, fica tranquilo. Enquanto você está procurando casa, fica em paz. Quem crê nesse Jesus? Eu fui um dia mandado para a Vitória do Espírito Santo. Falei: Jesus, não conheço ninguém aqui. Conheço ninguém. Fiz o programa de rádio de 6 a 7 da manhã. De 5 da manhã eu estava chegando no estúdio. Quando terminou o programa do rádio, aleluia, tem preço não. Quando terminou o programa que eu fui sair do estúdio, tinha um carro parado do meu lado, do meu carro. Saiu um moço chamado Seu Orlando, funcionário do Porto de Vitória. Eu fazia o programa a 500 metros do Porto de Vitória. Aí o Seu Orlando está me esperando. Desce do carro, um descendente de alemão, italiano, misturado com alemão, tem muito lá. Ele desce e diz assim: eu estava te ouvindo, o senhor é o pastor Jefferson? Eu falei: sim, eu posso te dar um abraço? Falei: fica à vontade, irmão, não tinha Covid mesmo, né? E ele me deu um abraço. Ele diz assim: eu estava ouvindo o senhor pelo rádio e vim trazer o café da manhã do senhor. Esse pão aqui não tem padaria nenhuma. É uma padaria aqui muito antiga, só tem aqui, lá perto da minha casa. Eu passei lá e fui buscar o pão para o senhor, o queijo para o senhor, o presunto para o senhor e o café da manhã para o senhor. Lugar que você não conhece ninguém. O Senhor cuida dos seus. Você tem que andar nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor tem provisão. Nos caminhos do Senhor tem sustento. Os caminhos do Senhor você não entende muita coisa, mas você pode caminhar sem medo, porque tem luz durante o dia, tem coluna de nuvem, e durante a noite tem coluna de fogo. Nos caminhos do Senhor você anda de dia e você anda de noite. O que é isso, pastor? Os caminhos do Senhor, você é protegido de dia e de noite. Você avança. Quem crê diz amém. Essa é a palavra. Então está dizendo: há de ser que se ouvires tudo que eu te mandar, andares pelos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos. Olha aqui, reto aos meus olhos. Deus está dizendo reto aos olhos de Deus, não é reto aos olhos seus. Porque tudo que você faz, tudo que o homem faz, é reto aos seus olhos. Tem irmãs que é cheia da sua opinião. Eu acho que não tem problema, isso não tem nada a ver, é os seus olhos. Tem muita gente fazendo as coisas, é por isso que muita gente sofre na igreja, porque elas fazem as coisas retas aos seus olhos. A pessoa não quer ser administrado, não quer ter um superior, ele quer agir conforme os seus olhos. Ah, meus olhos dizem que não tem problema, meus olhos dizem que tem que fazer assim, eu faço o que meus olhos mandam e o que o meu coração manda. Não, crente não faz isso. Crente fala o que os olhos de Deus mandam. Ele anda nos caminhos do Senhor. Tem coisas que o nosso pastor diz que para a gente não fazer, que eu até não entendo muito por quê. Mas eu vou questionar. Ele não faz isso, não anda assim, não faz isso. No meu ver, mas eu não sou o líder. Se o meu ver fosse tão importante, Deus me colocava com uma voz ativa. Se a minha opinião fosse tão importante, porque tem gente que acha que ele é o bambambam. Ele está sentado no banco e Deus não deu voz para nada, ele levanta o dedo e diz assim: não concordo. Se você fosse tão importante, Deus te botava com autoridade. Deus delegava alguma coisa para você. Deus não te dá autoridade de nada, porque o seu pensamento não é importante. Você tem que pensar aos olhos de Deus. É por isso que nós sofremos como obreiro. Quantas vezes já sofri? Você vai para casa dizendo: eu não concordo, não é assim. Faça as coisas aos olhos de Deus. Deixa Deus administrar a sua vida. Ouça os conselhos. Quando o teu pastor falar algo contigo, mesmo que você não entenda, obedeça. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E Deus levantou ele. E se ele é um servo de Deus, ele tem algo de Deus para a tua vida. Ele pode ministrar algo de Deus na sua vida. Você crê quando Deus te usa ele para curar você? Você crê quando Deus usa ele para liberar uma palavra de vitória na tua vida? Agora, quando ele fala uma palavra de correção, você não aceita? Há um problema na sua visão, na sua ótica. Você não é sincero para com Deus. Então veja as coisas com os olhos de Deus. Guardando os meus mandamentos. Tem mandamento, irmão. Evangelho de Cristo tem mandamento. Como fez Davi. E tem exemplo também.
Você vai ter exemplos. Vai ter muita gente caída na igreja para você olhar. Aí eu faço isso porque o fulano tal faz. Eu faço isso porque a Mariazinha faz. Por que você não olha para Davi? Eu estou dizendo assim, você andar nos meus mandamentos parece impossível, mas eu vou mostrar para você um homem que andou na terra e que foi, aleluia, sincero. Deus vai colocar no teu caminho exemplos para você seguir. Quem que Deus colocou no seu caminho? Homens que você simpatizou, mulheres que você admira o caráter dela. Quem que Deus colocou? Deus colocou no meu caminho pastores, irmãos, que eu admiro o caráter dele. Deus está dizendo, olha jovem, vai ter um espelho para você. Olha para Davi, segue os caminhos de Davi, chora como Davi chorou, aleluia, me adora como Davi adorou, se humilhe como Davi humilhou, e eu farei casa firme como fiz para Davi. Não é bonita a palavra, irmãos? Quem está entendendo diz amém. Como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te darei e edificarei uma casa. Não é casa, irmão, no sentido da arquitetura. Não, uma casa, um projeto na sua vida, na sua família. Que Deus é esse? Davi, quando ouviu Deus dizer para ele sobre essa casa, Davi diz para Deus, Davi vai querer construir o templo. É isso, não é? E Natã vai dizer, construa o templo. Aí Natã vai dormir, Deus diz assim, fala para Davi, não construa não. Davi queria construir, fala para Davi que não construa o templo. Eu nunca pedi para ele construir templo. Fala para ele não construir. Mas diga para ele, como ele intentou fazer uma casa para mim, eu vou fazer uma casa para ele. Vocês nunca leram isso? Como você quis fazer uma casa para mim, então eu não preciso de casa. Eu andei de tabernáculo em tabernáculo e nunca pedi casa. Como tu quis fazer uma casa para mim, eu farei de você casa firme. Sua geração vai ser uma bênção, a sua prole vai ser uma bênção. Aí Davi vai dizer assim, Senhor, eu não sou sacerdote, eu não sou sumo sacerdote, mas a promessa foi tão forte que o teu servo animou a fazer uma oração. E Davi começa a orar, e ele começa a ser renovado pelo poder de Deus. Ele vai dizer, Senhor, o Senhor me mostrou coisas ainda além. Você sabe o que é um pai? Sabe o que é um Nilson da vida estar aqui? Sabendo que ele está num corpo que sujeita a tudo. E Deus olhar para ele e dizer assim, está vendo seu filho? Tem projeto na vida dele. Vai ser melhor do que você. Sabe o seu neto? Quando você morrer, eu vou estar com ele. O seu bisneto, eu vou estar na vida. Irmão, é coisa forte demais. Só quem pode falar isso é o Senhor. E eu vou começar a profetizar o que foi dito aqui, aleluia, na primeira parte. Eu e a minha casa. A promessa é para nós e para nossos filhos. A promessa é para nós e para nossa casa. Que o Senhor cubra minhas filhas com o sangue dele. Que o Senhor cubra teus filhos com o sangue dele. Que o Senhor faça a casa firme sobre os nossos filhos. Recebe a promessa. Não importa se teu filho não está aqui dentro hoje, mas que Deus alcance ele aonde ele estiver. E que haja promessa, haja projeto de Deus sobre os nossos filhos. Eita, coisa terrível. Ah, como é que a gente não chora? Um Deus que faz casa firme. Um Deus que tem projetos a longo prazo. Quando a gente obedece a sua palavra. Aí o jovem Roboão assume, Salomão morre. Roboão assume. O Senhor fica irado e passa 10 tribos para o jovem da mensagem. Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, quer brigar com ele. Mas Deus aparece para ele e fala, não vai não. Quando Deus te levanta, ele toma a tua briga. Não entenderam. Roboão arma seus soldados e quer ir lá brigar com o jovem que assumiu o trono. Deus está dizendo, foi eu que coloquei, fica no teu lugar. Isso vem de mim, fica na posição, fica tranquilo. Se foi Deus que te levantou, a briga não é tua. Se foi Deus que te chamou, a confusão não é tua. A confusão está partindo contra Deus. E o Senhor vai pleitear. O Senhor vai lutar por você. Roboão estava armado para ir brigar com o jovem. O Senhor mandou ele voltar para casa. Ele voltou.
Irmãos, aqui entra o que eu vou falar, a mensagem, resume nisso. Já são 7h20, isso tudo. Escuta aqui. Aqui resume a mensagem. Né, irmã Irani? Escuta aqui. Aí o jovem assume. Quando o jovem assume, a primeira coisa que o jovem vai fazer é fazer o contrário do que Deus falou. Preste atenção no que eu vou falar. Deus nos chama, Deus nos salva, Deus nos capacita, Deus nos põe no altar, Deus nos põe para ser líder, Deus nos faz presbíteros, pastores, obreiros. Mas quando nós assumimos, nós queremos mostrar a nossa identidade, nós queremos fazer do nosso jeito, nós não obedecemos aquilo que Deus colocou. Não é fácil ser submisso, não é fácil você obedecer, não é fácil você andar nos trilhos, mas vale a pena. Quem anda tem vitória, quem anda é protegido, quem anda por diante da palavra é guardado. Posso falar com vocês uma coisa? Essa aqui vai para todo mundo. Uma coisa que o obreiro precisa ter: convicção de quem o chamou. Primeira coisa que o inimigo vai balançar na vida do obreiro é a convicção da sua chamada. Se o diabo colocou dúvida na sua chamada, ele derruba você. A primeira coisa que ele vai dizer é assim: será que Deus está comigo mesmo ou Deus não está? Você precisa acordar de manhã e descer da cama, sentindo assim: eu estou descendo e Deus está descendo comigo. Quem é que sente assim? Nem é todo mundo não. Você acorda de manhã e entra no seu carro, e quando você vai ligar, você diz assim: eu estou sentindo que Deus está comigo. Eu vou subir nesse altar e hoje vou pregar. Eu estou subindo com a autoridade de Deus, o Senhor está subindo comigo. Aleluia. O obreiro precisa ter essa chamada, essa convicção. Vamos ver o que vai acontecer? Capítulo de número 12 do livro de 1 Reis. E eu caminho para o desfecho final da mensagem. Capítulo 12, 26. E disse o jovem no seu coração. Olha o nome dele aí, não quero falar. E disse o jovem no seu coração: ainda tornará o reino à casa de Davi. Ó, Deus não tinha falado com ele que se ele ficasse na presença de Deus, que o Senhor faria dele casa firme? Primeira coisa que o diabo colocou: dúvida. Deus é comigo na frente desse grupo? Deus é comigo nessa congregação? Será que o meu ministério, o meu diaconato veio de Deus? Claro que tem casos que a pessoa até acha que é demais. Meu Deus, às vezes nem é mais, ele está achando que é ainda. Mas a maioria das vezes a dúvida: será que Deus é comigo? Deus não me abandonou? Aí vem a dúvida: se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tomarão a Roboão, rei de Judá. O que o camarada vai pensar? Deus tinha dado para ele, Deus que é poderoso para rasgar o reino e dar para ele, não era poderoso para sustentar ele? Mas a dúvida do chamado. Ah, mas será que se eu tomar essa decisão e me der mal? E se eu não fizer isso e me der errado? E se eu não fizer aquilo e não der certo? Aí você está encrencado mesmo, a dúvida já entrou. Deus está na sua vida ou não está? Você tem convicção de quem te chamou ou não tem? Principalmente para o obreiro. Irmão, se você for olhar para o povo te oprime. O povo olha para você e diz assim: eu quero revelação, mas eu quero revelação, eu quero profecia, eu quero cura instantânea. Tem irmão que chega para mim e fala assim: eu quero que o senhor cura, pastor, que nem os que eu vejo no YouTube, que enfia a mão lá no sangue e tira. Eu falo: mas nem Jesus eu vi fazendo isso. Que faz a cirurgia com a mão. Sabe por que eles fazem com a mão? Porque eles gostam de manipular e trabalhar a imagem. O nosso Deus não precisa de botar a mão. Uma palavra só é necessária. Eu não preciso ficar vendo muita coisa com meus olhos. Eu preciso sentir a presença de Jesus no meu coração e na minha vida. As pessoas te oprimem, meu irmão. Você, como obreiro, tem que ter muita convicção do que você vai fazer. Você sobe para o altar,
Tem pessoas que estão esperando somente o momento da bênção. Tem pessoas que estão esperando somente o momento da porta aberta, da prosperidade. Tem pessoas que estão esperando apenas o momento da cura. Mas você não tem compromisso só com a cura. Você tem compromisso com a palavra. Você tem compromisso com o recado de Deus. E você não pode mudar, você não pode titubear. Você tem que ter confiança em quem te chamou. Quem te chamou não vai deixar eles voltar para Roboão. Quem te chamou está contigo. Enquanto você estiver com ele, vai ter tribos do seu lado. Enquanto você estiver com ele, as pessoas vão estar contigo. Tem pessoas que acham aí, vou pastorear, aí você tem que inventar moda, tem que trazer rosa para cá, tem que trazer o sei lá o que, inventar alguma coisa para colocar aqui em cima, tem que chamar atenção, tem que botar o vaso, tem que botar o azeite, já viram que, irmão, desculpa se alguém faz isso, mas vou falar. Pegar aquele vasilhão assim, cheio de azeite, para mergulhar o papel lá dentro. Tem gente que pega a Bíblia. Eu tenho uma dó daquilo, irmão. A minha Bíblia, meu Deus do céu. Teu dó, enfia dentro do balde de óleo, para dizer que o óleo da Bíblia está ungida, e põe um papel de pedido de oração mergulhado dentro do óleo, e põe a mão, e não sei o que, inventa tudo, preocupado com o povo. Mas eu louvo a Deus porque eu sirvo num lugar, a Deus nesse lugar, que eu ainda posso pregar a palavra, que eu ainda posso pregar a mensagem, e o Senhor vai mandar aqui quem gosta da palavra, o Senhor vai mandar aqui quem crê na manifestação do poder de Deus através da palavra. Posso encerrar com vocês? O rei Saul caiu na mesma luta. Perdeu a bênção pelo mesmo problema. E vai dizer no texto, em 1 Samuel capítulo 11, quer ver? O povo dispersava dele. É isso mesmo? Capítulo 11 ou capítulo 10? Vamos lá. É 1 Samuel, não é, irmãos? Só para nós encerrar com vocês, nem precisava, mas os irmãos já estão aí alimentados pela palavra. 1 Samuel, capítulo de número 13, verso de número 9. 1 Samuel 13, 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. O verso 8. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. A pressão do povo tem feito muita gente retroceder. A pressão do povo tem feito pessoas fazerem o quê? Bezerro de ouro. Não, ninguém está entendendo. Ó, irmão, cuidado. Você oprime tanto teu pastor, de repente teu pastor está inventando profecia para passar para vocês, só para te agradar. Você oprime tanto o seu pastor, seu dirigente, se ele for um homem carnal, ele começa a inventar, porque as pessoas vão oprimindo ele, vão oprimindo. Ele põe bezerro de ouro aqui, ó. O homem era bom, o jovem era bom. Deus colocou o jovem para ser rei, porque Deus viu alguma coisa de bom no rapaz. O rapaz era lutador, o rapaz era trabalhador, mas se vendeu por conta do povo. Botou um bezerro em Dan e botou um bezerro em Betel. Tem muita gente boa que começa bom, mas depois ele se vende pelo presente, ele se vende pela oferta, ele se vende pelo dízimo. Mas quem é do Senhor permanece com a palavra. Quem é do Senhor, aleluia, aleluia. Tem dia que a gente fica tão angustiado. Eu disse: Senhor, eu queria ser um pastor mais dinâmico. Eu queria ser um pastor, Senhor, para atingir um grupo maior de pessoas. Eu queria, meu Pai, que as pessoas viessem na tua casa através da palavra. Mas quantas vezes a gente vê espaço ainda na igreja, cadeiras vazias, porque o povo não tem prazer de ouvir a palavra. Mas eu creio que se nós orarmos, o Senhor vai mostrar quem tem prazer de ouvir palavra. O Senhor vai mostrar quem tem prazer de ouvir mensagem, quem tem prazer de se alimentar pela palavra. Aleluia. Sabe qual foi o final da história desse jovem? Que o Senhor prometeu fazer casa firme para ele, prometeu fazer dele um segundo Davi. Foi a ordem de Deus vir para não deixar ninguém da família dele vivo. Era para morrer todos da família dele. E somente um teria um enterro digno, porque achou alguma coisinha de bom no coração do filho dele, um dos filhos. O resto foi desarraigado. Acaso que Davi, até hoje o nosso Cristo veio da linhagem de Davi? A família de Davi está aí?
viva em Cristo, descendente de Davi, vivos em Cristo, a descendência desse homem foi aniquilada. Você quer fazer casa firme? Sirva a Deus, obedeça a Deus, honre o Senhor, e o Senhor vai te dar vitória. Quem pode receber essa palavra? Então louve a Jesus com as suas palmas. Eu tenho certeza disso, meus amados. O compromisso do pastor com a verdade, ele é muito dura. O pastor tem que ter casa firme. Você já imaginou, irmão? Deus falou com o nome do rapaz é Jeroboão. Sabe por que eu não queria falar o nome dele? Porque se você ler a sua Bíblia, irmão Neemias, irmão Nilson, daqui para frente, até o Império Assírio, em que esse reino do norte é levado para o cativeiro da Síria, não é da Síria, cativeiro assírio, é diferente. É levado para o cativeiro assírio e nunca mais volta. Todos os reis que sucederam Jeroboão vai incorrer no mesmo pecado de Jeroboão. E vai estar escrito assim: e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, e praticou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ele deixou uma geração de pecadores. Ele deixou uma geração de crentes fracassados. Vou falar mais. Tem igrejas que elas são abertas no Brasil inteiro e abrem e prosseguem abrindo igrejas e templos de geração de pecadores que incorre no mesmo pecado. Todos os reis vai encontrar um chamado Acabe que vai dizer: esse foi o pior. Além de fazer de praticar os pecados de Jeroboão, ainda casa com a filha de Etbaal. Acertei hoje, né, irmão? Filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Você é doido? Casa com esse camarada, com essa mulher, e traz esse problemão para Israel. Tá bom? Então louva a Deus e sirva ao Senhor à luz da palavra, para que Deus tenha promessa sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. Ah, Jesus, que culto gostoso, irmão. É gostoso demais falar de Jesus para uma igreja viva. Aleluia, eu fico feliz de poder estar com vocês. Estou dizendo só dos membros, não visitantes, que estão com os olhos brilhando e dizendo: eu preciso melhorar. Fica em pé. Quem sente que precisa melhorar diante de Deus, diz amém. Tem alguém para tomar uma decisão com Cristo? Tem alguém? Quer servir a Deus à luz da palavra? Tem alguém? Tomar uma decisão com Cristo? Não tem ninguém? Servir a Jesus à luz da palavra? Quero unir com vocês, pastor, nessa obra. Quero me alistar nesse exército. Olha a oportunidade. Não tem ninguém? Então eu vou orar agora. E eu vou passar a palavra para o presbítero Antônio Ortiz orar pelas revelações mais profundas do Espírito Santo. E Deus vai usar o servo de Deus aqui no profundo. Quem crê, diz amém. Levante as mãos aos céus, bem, bem altas as mãos. E vai pedindo a Deus para: Senhor, o Senhor usou o teu servo na palavra, usa o outro nas revelações. Pede a Deus agora: Senhor meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, eu ouvi a tua palavra. Me ajuda, Senhor, a andar na tua presença. Me ajuda a obedecer os teus estatutos. Me ajuda, Senhor, a não recorrer aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Mas me ajuda a andar na tua luz. Me ajuda a servir ao Senhor à luz da palavra. Me ajuda a adorar o teu nome, Senhor. Me ajuda a te adorar. Usa o presbítero Ortiz nas revelações do teu Espírito. Obrigado pela vida do teu servo, que está chegando nesse campo para nos ajudar. Usa ele ali em São Paulo. Usa a irmã Eliana, os filhos. Usa essa família, Senhor. Prepara, meu Deus, aquela obra. Que o trabalho na aclimação cresça. Que aquela igreja fique lotada de almas convertidas e salvas na tua presença.